E aí, gente, tudo bem? Tia Camila está aqui para falar sobre conto, gênero narrativo, conto. Vamos falar sobre gênero de novo? Vamos falar sobre gênero de novo. E mais um pouquinho, mas falta pouco para a gente acabar, tá? Então, vamos aqui. A gente já falou em outros vídeos sobre gênero lírico, depois sobre gênero dramático, e aí falamos sobre gênero narrativo crônica, agora vamos falar sobre gênero narrativo conto. Muitas pessoas, inclusive, têm uma mania de confundir um pouquinho a crônica com o conto. Eu costumo dizer que a crônica, por ter seus métodos mais cotidianos, por ter uma linguagem mais simples e normalmente não passar de uma página, né, coisas mais curtinhas, a gente tem um tipo textual diferente, muito diferente do conto, porque o conto tem uma complexidade maior que a crônica. O conto pode ter sim uma página, mas ele pode ter sim 20 páginas. Então, ele tem uma abrangência maior, porque um pouco do que a gente pensa sobre o conto é que o conto ele é um mini romance, tá? Ele vai ter estruturas de um romance, porque ele vai ter dentro dele uma narrativa de ficção, ele vai ter, né, uma narrativa curta, mas de ficção, um único conflito. Então, quer dizer, todas as histórias de ficção e narrativas, elas têm conflitos. Tem um personagem personagem, tempo, espaço, que é apresentado na introdução da narrativa de ficção, e isso acontece aqui no conto. Claro, a apresentação do tempo, do espaço, dos personagens vão ser menores quando se tratam de conto, né, e vão ser maiores quando se tratam de um romance. Mas mesmo assim a gente tem essa estrutura inicial, uma introdução de apresentação, com esses termos gerais, tempo, espaço, personagem. É muito difícil que um conto tenha muitos personagens, porque como é uma narrativa curta e é preciso elaborá-la bem, o conto tem um número de personagens mais restrito. 2, 3 personagens, às vezes a gente encontra contos que são pequenos monólogos ou só estão dentro do pensamento de algum personagem. Então é muito mais fácil encontrar contos com personagens restritos, porque é uma característica típica do gênero narrativo conto, tá? Outra coisa, o tempo e o espaço são reduzidos. Então, se a gente tem um romance que começa nos anos 1954 e acaba em 1989, isso não vai acontecer no conto, porque o tempo precisa ser mais reduzido para as ações também serem reduzidas. Então, às vezes, um conto passa numa tarde, às vezes, um conto vai ter como característica passar em 2 horas, num almoço, tá? Então, isso é também o tempo mais reduzido. Então, quando eu falo, por exemplo, que só tem um conflito, é porque eu preciso manter uma linha narrativa que vá chegar em um clímax, que crie um conflito, para depois finalizar o meu texto. Só que precisa ser uma coisa curta, eu não posso criar um grande conflito amoroso em que as pessoas vão se encontrar, daí ela vai para a Itália e ele fica chorando aqui, e aí ela volta. Não dá tempo para fazer isso. Os conflitos do conto são conflitos de ações rápidas para poder, né, desenvolver o processo da narrativa que vai acabar, né, vai ter um desfecho sempre muito diferente, às vezes um desfecho de final feliz, às vezes um desfecho bem desgracento, às vezes até um desfecho aberto, que é uma característica muito típica do século XX, que começa a deixar os finais dos livros em aberto. É muito comum vocês verem por aí também classificação de conto. Ah, é conto de ficção científica, conto de fadas, conto infanto-juvenil. Pode ser, vocês podem estudar na escola de vocês com material que vai ter certa divisão, mas a gente não costuma hoje tanto no século XX dividir um conto de ficção, conto de não ficção, infanto-juvenil, conto de fada, porque a gente tem cada vez mais tipos de contos. Existem até livros que propõem para que seus autores publiquem contos com os mesmos números de linhas do Twitter, de caracteres do Twitter. Então, como é que eu vou classificar isso num conto?
Então hoje a gente já tem cada vez mais desdobramento dessa classificação de conto. Mas é importante, claro, lembrar que existem contos que são voltados para crianças, então muitas vezes é o conto infanto-juvenil, tem contos de ficção ou contos de ficção científica, que são esses contos que vão levar as pessoas a ver mundos fantásticos ou mundos do futuro. Vai ter conto que vai falar sobre não ficção, né? Contos mais biográficos. Vai ter contos de fadas, que são os nossos clássicos da infância, mas entender que hoje esse desdobramento da criação do conto já não tem mais como a gente classificar em tão poucos lugares. Fica essa dica então de leitura de contos, que eu acho que é uma coisa que todo mundo gosta pela dinamicidade, é hoje o tipo de literatura que mais se lê no mundo. Então, leiam e também leiam a descrição, façam os exercícios, deixa aquele legalzinho pra mim, que a tia Camila ama vocês. Um beijo.